A, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: qual que é o sobrenome de vocês? Então, deixa eu te falar um pouquinho. É Kim e Mayerling. Uhum. Tá, só para te dizer uma coisa assim, ó. Os meus 4 avós ah, são imigrantes alemães que chegaram em Marcelino Ramos. Por isso eu digo, eu tenho esses 2 sobrenomes. Na verdade são 4, né? Porque cada um de uma família, tipo. Então eu posso te dar mais detalhes. Do meu pai, o pai do meu pai, o meu bisavô é Kim, Uhum. como o marido da Ivete, Tá. Ah, tá? O Herbert é primo do meu pai, primo irmão. certo. E a senhora sabe como que eles saíram aí da Alemanha e Eu vieram sei pro. um monte de coisa, vamos Então, ver se a gente consegue coordenar tudo. sim, Espera aí só um pouquinho, eu vou. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu entrar aqui na. Porque eu tenho uma pastinha com toda a história da família Kim e da família Maier. tá. Tô aqui já. Tá. Aí que a coisa importante, eu acho que aqui, porque eu gosto de falar com dados, Uhum. entende? Contra fatos não tem argumentos. Então, isso eu procurei, eu pesquisei muito, 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 muito na internet, nos museus daqui, nos dados de museu e tudo, um monte de coisa. Então, isso é absolutamente certo, que a família Kim, ela embarcou no dia 24 de abril de 26, tá vendo ali a Datum der Abfahrt, é a Sim. data de partida, tá? No navio que se chamava Madrid, eles saíram de Bremen, na Alemanha, com destino a Santos, no Brasil, Tá. ok? Ok. A família é essa que tá ali toda, então se tu vai ver ali alter a coluna que tem 43, 24, 21, tá vendo? 23. É naquela mesma tabelinha. Sim, tô vendo aqui 21, 20. É. Isso, aquilo ali é a idade das criaturas, Ah, tá. tá? Sim. É a Então, idade. Então tu vê que o último é o Erdmann, que na aham, verdade é o meu bisa com 46 anos. com 46. E a esposa é a Ernestine, com 43. Uhum. Eles tinham os seguintes filhos: Regina, com 24, Adolfo, que é meu avô, com 21, Emília, com 19, Heinrich, com 16, Erwin, com 13, que é o pai do Herbert. Sei. Com 13 anos. Não, 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 o Erwin não é o pai do Herbert, desculpa. Ludwig, que é o pai do Herbert, com 11, Erich, com 7, e, e essa aqui é a tia Marta, que ali está escrito estranho, Gigma. Eu não sei, eu acho que está errado esse nome ali, com 4 anos, Uhum. tá? Isso é uma. Não, é difícil que esteja errado, então eu não sei se é uma outra filha, e além dessa tinha Marta ou não. Deixa eu só dar uma olhada aqui em cima que me parece que tem alguma coisa. Ó, que interessante. Olha, tem essa Gigma. Essa Gigma tinha 4 anos quando embarcou. Então, aqui eu tenho ainda um ponto de interrogação. Se essa Gigma é a tia Marta, que morreu há pouco tempo atrás, com 103 anos, ou se era uma irmã que morreu pequenininha, ok? Sim. Então, ali eu tenho uma. Porque
se tu vai para cima, tu não vê em nenhum lugar nome Marta. Tu vê Ulrich, Hulda, Hermann, blá, 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 Emma, blá, blá, blá. Porque eu fui catando tudo que quem tinha aqui, né, eu fui catando, tá? Bom, tá. Essa é a família, vamos dizer, essa é a família que chegou em Santos, tá? No ano de 1926, ok? Eles chegaram em Santos, mas o objetivo deles era ir para o sul, para São Leopoldo, onde eles sabiam que tinha uma colônia de alemães. Verdade. Tá? Muito bem. O que eles fizeram? Eles pegaram o trem que se chamava Sorocabana, que ia de São Paulo a Marcelino Ramos. Era essa a linha. O trem Sorocabana. Se tu pesquisar na história de Marcelino, vai ver esses relatos, que tinha uma linha de trem que era São Paulo-Marcelino. Tá? O jeito de ir para São Leopoldo era esse: pegar o trem de São Paulo até Marcelino e depois pegar um outro trem de Marcelino até São Leopoldo. Naquela época era tudo trem, tá? Sim. Ok. Tá. Quando eles chegaram em Marcelino Ramos, com todo esse povaréu, depois de uma viagem, não sei de quantos dias demorava a viagem, mas não era uma coisa de, de algumas horas, né? Era longo. Eles chegaram em Marcelino sem comida, sem dinheiro para comprar o próximo bilhete. E isso é uma coisa muito interessante, que eu lembro assim, que o meu pai sempre contava 1 milhão de vezes. Eles desceram do trem e estavam na estação de trem de Marcelino meio perdido, e conversando ali entre eles em alemão e dizendo: meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque nós não temos mais dinheiro, a gente parou no meio do caminho, nós queremos ir para São Leopoldo, e agora o que a gente vai fazer? A gente não tem. Casualmente, ali na estação de trem, apareceu o pastor da igreja evangélica, que falava alemão, e ouviu eles falando alemão. E daí começou a conversar com eles. Não sei o que, vocês são alemães, o que aconteceu, E daí eles explicaram, disseram: olha, a gente está querendo ir para São Leopoldo, porém estamos sem comida e sem dinheiro, agora não tem mais o que fazer. E ele disse: mas não tem problema, venham para minha casa. E o pastor acolheu toda essa família na casa dele, o pastor. Tá? E disse: mas escuta, se vocês têm gente grande aí, tu vê 24, 21, 19 anos e tal, se vocês querem, vocês podem trabalhar um pouco aqui, se organizar, fiquem por enquanto na minha casa e façam algum trabalho e tal, e até vocês juntarem dinheiro para comprar passagem, e depois vocês vão. Mas o que aconteceu é que eles nunca mais saíram de Marcelino. Sim. Mas é bem interessante, é bem bonita essa parte do pastor, né? Sim, sim. Muito bonito mesmo. E o pai sabia o nome do pastor, eu não me lembro mais, mas talvez pesquisando nos livros E o pastor, ele viveu muitos anos, esse pastor. E pesquisando talvez nos livros da igreja evangélica, talvez tenha o pastor dessa época. E daí dá para colocar até o nome, entende? Eu vou ir atrás desse nome. Foi em 1926, né? Isso? 6. Tá. O que motivou a saída deles? Sim. Isso é uma coisa interessante. Então, tu tá vendo que nessa tabelinha amarela ali, que a gente tá vendo ali do arquivo que eu te mandei, ali diz Stadtgehören, Gehörenheit, o país de saída, de origem, tá? E ali está escrito Lettland. Ok, isso. Então, isso quer dizer Letônia.
tá? É o país Letônia. Tá. Ok? Quer dizer que eles vieram da Letônia. O que acontecia naquele momento histórico? Então, assim, tiveram 1000 guerras, tu sabe que as guerras eram para conquista de território, tal. E a Alemanha, ela, em alguma das guerras que ela fez e tal, ela conquistou a Letônia. A Letônia pertencia à Alemanha. Sim. Tá? Antes não, antes a Letônia pertencia à Rússia, à União Soviética, e numa das guerras conquistou a Letônia. A Letônia, então, era alemã. O que, nessa conquista, o que a Alemanha precisava? A Alemanha precisava que os seus cidadãos fossem para lá. Porque não adianta tu conquistar uma terra, mas não fincar bandeira lá, né? Isso. Tá? Então, eles tinham que mandar a população alemã para lá. E o governo alemão deu uma série de vantagens, dizendo, olha, na Letônia tem terra, vocês podem plantar, vocês podem isso, podem aquilo, podem viver lá, tem condições melhores, vão para lá e ocupem aquele território que agora é nosso. E a família Kim, a família desse Erdmann e a Ernestina, foram para Letônia. E eles trabalhavam lá como agricultores. Pecado que a história que o governo alemão contou não foi bem assim. Eles trabalhavam, eles não conseguiram comprar terras, tá? Não tinha terra disponível. Quem era de lá via os alemães com maus olhos, óbvio, né? Porque era uma ocupação. E eles não conseguiram ter terra. E o que eles tiveram que fazer para sobreviver? Arrendar terra. E lá na Letônia é muito frio. Então, que tipo de produção que dá? Basicamente, o que nasce embaixo da terra, né? Que o gelo não mata. Então, eles plantavam batata. Sim. E o valor do arrendamento, o que eles tinham que pagar para o proprietário da terra, era em sacos de batata. Como hoje tem no Brasil saco de soja, né? Sim. Mesma coisa, mesma lógica. Ok. O problema é que eles não sabiam quanto que podia produzir. E o contrato que eles fizeram era muito alto. Então, eles tinham que tirar dinheiro do bolso para pagar o arrendamento da terra. E a coisa estava indo ruim, e cada vez pior. E além disso, então eles tinham que procurar um lugar melhor para ir, tá? Esse foi um motivo. O segundo motivo foi que os 2 homens mais velhos da família, então se tu vê nesse quadrinho ali, o Adolfo, que era o meu avô, e o Henry, tá vendo? Tô vendo. E eles 2 tinham trabalhado como soldados na Primeira Guerra Mundial. E eles viram que tinha uma fermentação ali que estava se preparando para uma Segunda Guerra Mundial. Eles disseram, alguma coisa vai acontecer. E é lógico que eles, com experiência, seriam chamados para a Segunda Guerra. Sim. E eles disseram, uma guerra mundial a gente sobreviveu, a segunda a gente não vai sobreviver. Vamos embora. Até porque dá pra ver pela data, né? 1926, isso aqui o nazismo tá proliferando Exatamente, nesse período alto. Tava aquele borbulho de iniciar os movimentos nazistas, né? E eles disseram, não vamos ficar aqui porque vai dar problema isso daí. Vai dar problema. Então, eles procuraram ir para algum lugar. Certo. E esse algum lugar foi Brasil.
muitos alemães naquele período tem uma emigração muito grande dos territórios alemães. Muitas famílias foram para o Canadá, outras para os Estados Unidos e outras para o Brasil. Tá. Quando chegaram aqui no Brasil, então, eles foram trabalhar no que daí? Então, eles começaram a trabalhar efetivamente em Marcelino, né? Quando eles chegaram ali, que o pastor acolheu e tal. Então, eles faziam o que tinha que fazer, era trabalho manual normal. A tia Regina, que é a mulher, a filha mais velha, ela diretamente foi trabalhar como empregada doméstica, tipo da família Matarazzo. Uhum. Tem que escrever isso que eu não posso esquecer. Por quê? Porque a família Matarazzo? Porque a família Matarazzo, ela comprava toda a produção de porcos ali de Marcelino Ramos e levava para os seus frigoríficos em São Paulo, com o trem Sorocabana. Então eles tinham casa em Marcelino, casa em São Paulo, e tanto que a tia Regina ficou pouco em Marcelino no início, porque ela foi direto com essa família para São Paulo. Tá? Isso é a história da tia Regina. O resto das pessoas, eles trabalhavam com o que tinha para fazer. Então é cortar lenha, é plantar, é desmatar, sabe, trabalho da época, assim. E quando que é o toque de ficar em Marcelino? Porque também é meio que um acidente, né? Ter ficado em Marcelino. Exato, não era o plano original, né? Isso. O que aconteceu é que eles tiveram a oportunidade de comprar uma terra, trabalhar e comprar uma terra, inclusive a terra que eles compraram originalmente era ali onde tem a queijaria, Schneider. Sim. E que tu vê que na frente também é da família do Herbert. Então aquilo tudo era uma coisa só, era tudo eles foram comprando ali aquelas áreas e se estabelecendo ali naquela região. Então como eles viram que tinha a possibilidade de comprar, eles lá na Alemanha eles eram colonos, né, de plantação, lembra? Falei Sim. que eles plantavam batata lá. Então eles sabiam a lida da colônia. E ali eles começaram a plantar, a criar porco. O tio Henrique, esse que tu vê ali que é com 16 anos, sabe? Sim. Que veio com 16 anos. Esse tio Henrique, ele ganhou muitas medalhas de melhor criador de porco de Marcelino. Eu lembro sempre que ele dizia que porco é o dono do porco, e porco é o animal mais limpo que tem. A engiqueira dele lá, ele só não perfumava porque não tinha como perfumar, mas era limpo como a sala de uma casa. E show. Então eles trabalharam sempre assim na colônia, sabe? E a decisão de ficar é quando eles tiveram a possibilidade de comprar uma terrinha, de ter água no terreno deles, ter a plantação deles, ter a casinha deles. Uhum. Desse jeito. Quando eles vêm, essa passagem que eles compram, eles vêm tudo no mesmo ano, né? Sim. A família inteira. São 1, 2, 3, 4. Sim. São 10 pessoas. Exato. 2, 4, 6, 8. 8 filhos. Sim. Tá. Ok. Quando eles chegam aqui, então, vão trabalhar no cultivo, né? Vão trabalhar na agricultura. E aí a coisa vai mais ou menos dando certo. Afinal, estava melhor aqui do que no país de origem. Né? Absolutamente, sim, sim. E aí eles vão construindo família e não sei se a senhora tem essa informação. E como é que é esse começo da chegada deles? Como é que é o envolvimento com eles com a cidade?
Vamos supor, Isso eu não sei. Porque igual eu não sei. nós Porque temos... eu sei que tinham outras famílias alemãs também, e mais em função da igreja, né? A igreja uniu muito eles. Isso que eu ia Porque pedir. o pai falava sempre do pastor. Que o pastor acolhia, o pastor, eles falavam alemão, sabe? Todas essas coisas assim. Sim. E eles sempre foram gente muito trabalhadora, então foi muito aceito isso. Mas, assim, envolvimento com... Não saberia te dizer. Uma pergunta. Quando esse primeiro contato deles eles vão tendo que aprender o português, né? Então, daria para nós falar que a igreja ela se tornaria quase que um refúgio, né? Nessa questão de entendimento, Absolutamente. né? Sim. E o meu bisa, o Erkman e a Ernestina, os meus bisavós, eles praticamente não falavam alemão, português. Sim. Não aprenderam. Os filhos, sim. Os filhos aprenderam. Mas sim, a igreja foi o ponto de contato, e como era, né? Como é uma forma de unir as pessoas, né? Não, e uma forma de facilitar um monte de coisa, né? Afinal, vamos supor, o pastor também podia meio que traduzir a expressão deles para a comunidade, né? Exato. Porque nesse período de 1926 aqui, nós temos o Marcelino, ele tá com o germânico chegando, né? E ele também tem bastante italiano chegando aqui, que também é outra coisa. O português, aos poucos ele vai chegando mesmo, né? Porque nós vamos ter comunidades, vamos supor, vai ter lugares que vão falar ou só italiano ou só alemão, né? E até hoje é meio assim. A senhora me permite usar essas informações e a senhora... Mas, absolutamente sim. Com muito prazer. E eu vou fazer uma coisa agora aqui. Como eu te disse que os meus 4 avós eram de origem alemã, e tem uma outra família, que é a família Meierling, que foi para Marcelino, tá? Eu vou te mandar um outro arquivo aqui. Tá. Uma coisa Deixa eu só te mandar aqui no... Tá. Então é assim, ó. Daquela listinha lá, amarelinha, da lista de passageiros, tem um cara ali que é o meu avô, que é o Adolfo. Ok? Tá. E ele casou com uma pessoa dessa família aqui, Meierling. Que esses Meierling também chegaram aí em Marcelino. Tá. Função, tenente da primeira. Tá. Bem tranquilo. Esses daqui, eles são... essa família, ela vem e permanece em Marcelino também, ou ela se espalha pelo... Permanece em Marcelino. Tá. E Marcelino e Erechim depois, né? Mas ficaram mais aí, tá? Bom, o que acontece? Deixa eu ver onde é que eu tenho... Em qual é o slide que eu tenho mais... o que é mais didático pra gente ver? Aqui sim, que aqui eu tenho todos os filhos, sim. Eu acho que é no slide 8. Tá, tô aqui. Começa com Joana. Isso mesmo. Então, nesse slide 8, tu vê toda a família, que o pai é Friedrich Wilhelm Meierling e a mãe é Johanne Friedrich Louis Laufer. Ok? E eles tiveram esses 9 filhos. Tá? A número 8 é a minha avó. Certo. Ok. Então, toda essa família aqui imigrou pro Brasil, chegando em Marcelino. O bisavô que veio, não? Não. Todos os filhos dos meus bisavós nasceram na Alemanha. Tá.
Então, se tu vai para o último slide, Chegando lá. vou tentar te falar resumidinho aqui, depois, se tu quer, a gente fala uma outra vez tranquilo, tá? Porque é muita informação e até encaixar tudo e tal. Então, olha só, o último slide, tu tem escrito ali que em 1913, eles saíram da Europa com o navio France, embarcaram em Marseille, na França, no dia 10/2, e desembarcaram no Rio de Janeiro. Sim. Tá? Tudo isso eu tenho os documentos, quando eu digo que tem fonte ali e tal, porque eu tenho essa fonte. Eu posso te mandar tudo. Eu gostaria. Uhum. Porque, Eu posso mandar. A história aqui... dessa família. Uhum. Nossa, só para te mostrar uma coisa, olha só a foto que eu tenho. Será que eu não posso fazer compartilhado aqui? Não dá, né? Deixa eu ver. Se a gente tivesse entrado pelo Meet, né? É. Na próxima a gente faz. Deixa eu pegar aqui. Você vai mandar as fotos pelo e-mail? Eu mando pelo e-mail melhor. Mas, deixa eu só ver, vou por frente. Só um pouquinho. Não, tu não pode imaginar. Tu sabe o que eu fiz? Eu sou louca mesmo de estar, né? Eu quero muito achar a origem da minha família e tal, porque a gente não achou tudo. Mas eu peguei, porque quando tu entra nos museus e tal, documento de museu, tu tem foto de documentos antigos, mas não tem isso transcrito que tu possa fazer uma pesquisa, tipo, coloca o nome lá, Mayerlin, e vejo tudo que tem. Não, tu tem que olhar na foto e ler o que está escrito. É. Entende? Então eu li tudo, eu li listas inteiras de passageiros de navio. Deixa eu te falar então. Então a história dessa família Mayerlin é o seguinte: sempre meu bisavô e minha bisavó, né, com esses 8 filhos. Eles moravam na Alemanha, isso é Império Austro-Húngaro. Tu vê que eles vieram 10 anos antes do que a família Kine. Eles chegaram no Brasil em 13 e a família Kine em 26, parece, 23, 26, né? Ok. Eles vieram 10 anos antes. Então, a situação desse meu bisa era a seguinte: ele era um cara muito importante no Império Austro-Húngaro e ele perdeu uma guerra contra a França e ele foi como é que é? Ele perdeu todas as honras, tá? Que ele tinha como militar, e como castigo o governo do Império Austro-Húngaro mandou ele para uma cidade trabalhar numa mina de carvão. É como tem, não sei se você conhece ali em Tubarão, que os caras têm que entrar naquelas minas embaixo da terra. Sim, sei como é que é. E cavocar carvão. Ok, muito bem. Aí ele foi para lá, ele disse: gente, eu vou morrer aqui, porque começou a ter problema de pulmão e essas coisas. Mas ele era tipo, ele não podia sair do país, porque ele estava meio preso. Tinha que cumprir essa coisa de culpa, né, que ele perdeu na guerra e tal. Porém, ele tinha casado com uma pessoa muito rica, que é essa, eu não me lembro mais o nome dela, espera que eu vou lá buscar, que é essa Johanne Laufer. E ela tinha o primo dela, que era prefeito de Düsseldorf. Então eles foram para Düsseldorf, na Alemanha, e esse primo ajudou eles a fazer documento e ajustar tudo e dar um via libera, uma permissão de viagem, e eles foram para a França.
Ninguém sabia que eles iam para o Brasil. Eles foram para a França, ok? Sim. Chegando na França, eles foram para Marsella e em Marsella eles embarcaram para o Brasil. Então o objetivo deles era fugir desse tipo prisão que o meu bisavô estava. Não estava em prisão, tu entende? Mas Sim. ele estava obrigado a trabalhar naquele Como lugar. se fosse um trabalho forçado. Um trabalho forçado, exato. Isso tudo eu estou buscando. Não tenho ainda. Tá. Não tenho. Eu tenho suposições só. Uhum. Tá? Então isso eu tenho que buscar. Não, bem tranquilo. Eu tenho que buscar. Bom, muito bem. Aí eles chegaram no Rio de Janeiro. Essa família chegou no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles recebiam as famílias e davam trabalho já direto. Mas o que eles faziam? Pensa, em 1913 era um pouquinho depois da abolição da escravatura no Brasil. 20 anos depois da abolição da escravatura. Sim. Ok? Eles precisavam de mão de obra. E nas fazendas, principalmente fazenda de café, que tinha no Rio de Janeiro, São Paulo e tudo. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as famílias inteiras, levavam para a fazenda de café e faziam as criaturas trabalhar na fazenda de café. Essa minha bisavó não era acostumada a trabalhar. Ela era de uma família muito importante na Alemanha. E o meu avô também. O meu bisa. Uhum. Eles não eram desse tipo de gente de trabalhar desse jeito. Tá? Sim. E aí, o que eles fizeram? Eles ficaram um tempo nessa fazenda. Essa bisa contava que ela tinha a mão toda cortada de trabalhar na plantação de café, de colher café. Eram tratados como escravos. E daí, a um certo ponto, eles deram um jeito de sair daquela fazenda, pegar o trem e ir para Marcelino. Porque eles sabiam que em Marcelino tinha algumas famílias alemãs. É interessante pensar que uma coisa vai fechando, né? Ela estava virando, é como se Marcelino fosse virando um refúgio, né? Exatamente. Exatamente. Olha só. Se tu vai ali no slide 13. Estou no 19, 18. Cheguei. Tá. Ali tem a Hildegard Mathilde Meierling. Nasceu no dia 26 de setembro, faleceu em Erechim, casou no dia tal com Adolfo Kim. Que é o seu... E daí tu fecha ali, ó. Sim, a família, né? Uhum. Esse Adolfo é o seu vô. Bisa. Não, é meu avô, desculpa. Meu avô. Esses dois caras aqui, a Hildegard e o Adolfo, são meus avós. Tá. Paternos. E esses casam, se conhecem em Marcelino? Em Marcelino. Sim, ó. Casou dia 31/5/30 em Marcelino Ramos.